Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Irão, de que serve esta guerra 2 meses depois? Os Estados Unidos estão a ser humilhados pelo regime iraniano nas atuais negociações de paz porque não têm uma estratégia convincente. As palavras são do chanceler alemão. Friedrich Merz acusa a Casa Branca de ter planeado mal as consequências do ataque ao Irão. Há precisamente 2 meses, Israel e Estados Unidos bombardearam o Irão e iniciaram uma guerra com impacto em todo o mundo. O Irão propôs um acordo aos Estados Unidos para abrir o Estreito de Hormuz e adiar a questão do nuclear para uma fase seguinte. Os Estados Unidos cancelaram a viagem de Witkoff e de Kushner até o Paquistão. Quem terá mais pressa em chegar a um acordo não é bem perceptível. O ministro de Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, esteve no Paquistão, em Omã, e chegou ontem à Rússia. O regime não só se manteve, como dá sinais até de não estar isolado. Rússia e China procuram, entretanto, desempenhar um papel mais decisivo no Médio Oriente. Vladimir Putin prometeu hoje, no final de uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, fazer tudo para devolver a paz ao Médio Oriente. Após o cessar-fogo tenso de 8 de abril, parece vivermos numa paz armada. A ascensão de Mojtaba Khamenei ao poder em Teherão radicalizou o regime iraniano, que manteve o Estreito de Hormuz bloqueado e a economia mundial refém. No terreno, as forças israelitas consolidaram a ocupação do sul do Líbano até o rio Litani. As estimativas indicam que o conflito já envolveu mais de 5 mil mortos em 10 países, com o Irão e o Líbano a concentrarem o maior número de vítimas civis e militares. Além disso, a ONU alerta para uma crise de deslocamento de pessoas sem precedentes, com 4 milhões de civis obrigados a abandonar as suas casas. Tiago André Lopes, professor de Estudos Asiáticos e Diplomacia na Universidade de Lusíada do Porto, é o convidado deste episódio. Bem-vindos ao P24, seu dia começa aqui. Tiago André Lopes, bem-vindo a este P24. Novamente, falámos aqui há precisamente 2 meses, depois dos bombardeamentos de Israel e dos Estados Unidos ao Irão. E na altura o Tiago tinha dito que os ataques deviam principalmente ao facto de Israel estar descontente com o processo negocial, que estava a correr bem na altura e que a guerra a que estávamos a assistir no seu início interessava mais a Benjamin Netanyahu do que a Donald Trump. Mantém a mesma posição e já agora, para que é que serve esta guerra 2 meses depois? Obrigado por mais um convite, Amílcar. Vamos então às duas questões, que são bastante amplas. Eu vou tentar ser o mais sintético possível. Primeira parte da questão, se a guerra de facto serviu mais a Netanyahu do que ao resto, eu mantenho exatamente a resposta, porque nós 2 meses depois o que é que temos? Havia um factoide político, que era a queda do regime, não aconteceu. Havia um factoide político, que era a alteração das Forças Armadas, não aconteceu, aliás, já por 2 vezes que o Pentágono colocou cá fora relatórios em que relata da sua própria ineficácia. O primeiro relatório, quando nos disse que afinal sobravam 2/3 dos lançadores e mais mísseis do que o esperado originalmente, e depois sai um segundo relatório a reforçar exatamente isso. Portanto, quando 2 relatórios nos dizem que a capacidade defensiva e beligerante do Irão é maior, quando se percebe que o Irão conseguiu politizar e instrumentalizar a economia global, fechando o Estreito de Hormuz na altura, quando se percebe que conseguiu inclusive manter os parceiros árabes, apesar de tensos, não estão numa situação de beligerância ativa contra o Irão. Com tudo isso desenhado, a guerra serviu para quê? Serviu, grosso modo, para aquilo que Netanyahu tem conseguido, que é para ir protelando e adiando os julgamentos em tribunal, para manter a sociedade israelita em estado de guerra, o que permite estados de exceção e vai suspendendo a legislação, para avançar com a legislação dos grupos mais ortodoxos e mais radicais, e tudo o resto não aconteceu. É verdade que morreu Khamenei, é verdade, mas subiu ao poder o seu filho, o regime não está mais liberal, não está mais democrático, e portanto a guerra, nesse aspecto, servia mais a Israel do que aos Estados Unidos, que perderam um parceiro negocial, diga-se de passagem. O Oman ficou descontente com o que aconteceu neste processo. Para que é que serviu esta guerra? Essa é a questão que nós deveríamos começar a fazer. Não é por acaso que nós temos declarações muito recentes, elas são fresquíssimas, do chanceler da Alemanha, Merz, a assumir exatamente isto. Extremamente crítico. Em que ele diz que, afinal, o Irão era mais forte do que nós pensávamos, afinal, e mais ainda, temos ainda Rafael Mariano Grossi a já ter assumido no segundo dia da guerra que não havia provas científicas de que o Irão se preparasse para construir a tal arma nuclear. Tem capacidade? Tem. Tem conhecimento técnico? Também tem. Tem urânio enriquecido?
Tem, mas tem porque Donald Trump, na sua primeira presidência, rompeu o JCPOA e ao terminar com o JCPOA, o acordo que havia para a questão do nuclear, do quarteto para o Médio Oriente, ao romper com esse acordo, os iranianos disseram que a partir de 2021 começariam a fazer enriquecimento de urânio até que os norte-americanos voltassem para a mesa. E o que é que Netanyahu percebe? Consegue diabolizar a questão do enriquecimento de urânio, como sendo a prova de que os iranianos se preparam para ter uma arma nuclear já a seguir, e nós repetimos em 2026 o que fizemos em 2003, sobre falsos testemunhos e falsa informação, avançámos para uma guerra e agora não sabemos sair dela. O Irão propôs um acordo aos Estados Unidos para abrir o Estreito de Hormuz e adiou a questão do nuclear para uma fase seguinte. Agora o chanceler Merz diz que o Irão tem vindo a humilhar a grande potência norte-americana e a mostrar que tem conseguido negociar bastante bem neste processo. Os Estados Unidos, entretanto, cancelaram a viagem do Witkoff e do Kushner ao Paquistão. Não há de nenhuma das partes grande pressa em chegar a um acordo. O Irão tem mostrado isso. O Irão está a fazer uma coisa inteligente, que está a fazer uma coreografia pública de que quer negociar. Foi ao Paquistão, vai ao Omã, volta ao Paquistão, vai à Rússia, há de voltar a ir ao Paquistão para acertar detalhes, tem falado com a China, tem falado com a Arábia Saudita, mantém canais abertos com a Turquia, mantém canais abertos com o Qatar, portanto está a falar com toda a gente e estão todos a falar entre si. Os parceiros árabes já tiveram 4 reuniões a 4 vozes, 2 reuniões bilaterais entre a Arábia Saudita e a Turquia para concertarem posições no assunto Irão e, portanto, há muita diplomacia a acontecer no Médio Oriente. Quem está fora desta sala, para já, são, tragicamente, os europeus, os norte-americanos e os israelitas. Não estão a conversar. Israel está a conversar de forma muito lenta com o Líbano, que foi obrigado a ir para um processo negocial que é divisivo. Não esquecer que no Líbano o presidente é a favor do processo negocial, quando o chefe do parlamento e o primeiro-ministro são contra por causa da ocupação do território libanês. É uma dimensão. E os norte-americanos cancelam a viagem e o mais absurdo é a razão como eles cancelam a viagem. O cancelamento da viagem argumentando voos de longa duração, 17 horas, e o 18 custo, horas, basta um telefonema ou uma videochamada, não é? mas para isso então basta os norte-americanos fazerem uma videochamada para Kiev e acabar a guerra na Ucrânia, ou uma videochamada para Bamako e acabar com o golpe de Estado no Mali. Quer dizer, se nós formos por esta lógica da distância do voo, e o outro argumento de Trump era o custo. Os voos custam $460 na Etihad, um voo Washington-Teherão. E portanto, tendo em conta que Donald Trump quer gastar $480 milhões para construir um salão de baile, parece-me $460 é um custo aceitável. Tiago, isso de alguma forma pode-nos querer dizer que a hegemonia norte-americana e o seu papel de árbitro no Médio Oriente podem estar em vias de alguma erosão até por estas mexidas movimentações de bastidores da diplomacia iraniana junto de China, Paquistão e Rússia? Eu vejo isto numa sequência. Eu acho que isto é o segundo acto da saída lenta, mas inevitável dos Estados Unidos no Médio Oriente enquanto influenciador diplomático. Os Estados Unidos vão continuar no Médio Oriente a fazer negócios, vão continuar a ter parceiros eventualmente militares, mas já tinham tirado um pé do Médio Oriente durante a Primavera Árabe. Barack Obama, de forma consciente, decidiu desacelerar a política norte-americana de interferência direta nos processos políticos e na altura permitiu, por exemplo, à China e à Rússia entrarem na região. E agora neste conflito o que está a acontecer é que a China está a instrumentalizar um sentimento anti-americano na região, particularmente com uma narrativa, e é aí que entra depois este jogo diplomático do Irão. O que é que a China quer mostrar aos parceiros árabes? A segurança dos parceiros árabes foi posta em causa porque o seu parceiro maior, não quer negociar, 2, não os ouviu quando eles lhe pediram há 2 meses atrás para não começar a guerra. Nós todos nos lembramos que Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, todos pediram em público a Donald Trump para não começar o conflito, deixar a negociação decorrer. Donald Trump precipitou-se para um conflito que não era seu, também, portanto, nós temos sempre memória histórica disto. O conflito, quando começa de manhã, é um conflito de Israel. O primeiro comunicado que sai é um conflito de Israel. Depois há o segundo comunicado em que Israel diz que está a articular com os norte-americanos, e cerca de 2 horas depois é um conflito conjunto.
Ou seja, não foi um conflito conjunto, houve um arrastar para. Mas o grande derrotado parece-me que fosse os Estados Unidos, porque no pós-guerra os parceiros árabes vão se questionar sobre a validade das parcerias de segurança estabelecidas com os norte-americanos, não impediram queda de mísseis, queda de drones, detritos, ataques intervizinhos. O Iraque tem, as milícias iraquianas têm lançado ataques contra vários dos vizinhos, não é só o Irão. Portanto, ficou em causa a segurança da região, fica em causa a validade dos projetos económicos da região, porque sem segurança não há turismo, não há esta ideia de transformar o Médio Oriente numa riviera para férias e para os grandes empresários. Portanto, isso fica em causa. O grande derrotado para já diplomaticamente parece-me ser, obviamente, Washington e não necessariamente quer o Irão, que parece-me que fica com a posição que estava, mas a China sai reforçada. E, na sua opinião, em que ponto é que fica Israel? No Líbano estamos perante uma ocupação provavelmente muito prolongada e semelhante talvez às de 78 e de 82. O Estado libanês tem alguma dificuldade para conseguir sobreviver politicamente a este conflito. A Cisjordânia, estamos a assistir a atrocidades inomináveis praticadas por colonos e com a proteção do exército. Em Gaza, Israel tem vindo a incentivar a existência de milícias anti-Hamas. Portanto, Israel tem vindo a conseguir aquilo que de facto queria desde o início. Mais ou menos, ou seja, do ponto de vista político, do ponto de vista regional, sim, está a expandir território, aumentou a sua presença na Síria, já criticada de resto pelo presidente al-Sharaa, aumentou e voltou a ter presença física no Líbano, está a olhar para eventualmente a absorção do que falta da Cisjordânia, está a olhar para a questão da Jordânia. Nós já temos Bezalel Smotrich, por exemplo, a dizer que no próximo mandato do Knesset, que vai a eleições em outubro deste ano, que a missão deveria ser a integração da Jordânia, o que já nos diz muito daquilo que está a acontecer. Só que depois tem outra dimensão. Israel nunca esteve tão sozinho no plano internacional como agora. Os europeus começam a dar passos para trás. Podemos dizer, mas a União Europeia não suspendeu o acordo comercial com Israel. É verdade. E um dos países que não permitiu foi a Itália. Mas bilateralmente a Itália suspendeu o acordo de colaboração económica ao nível da parceria de defesa. E, portanto, há um isolamento maior. A opinião pública está muito polarizada neste momento contra o Estado de Israel, não é contra a dimensão religiosa e não há propriamente ainda essa instrumentalização. Pode infelizmente vir a ser uma consequência, mas ainda não estamos aí. Mas contra o aparelho político de Netanyahu há claramente uma rejeição global a esse aparelho e há cada vez mais países que vão dizendo aquilo que dizia o ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, quando nos dizia que se Israel não tivesse cuidado com o grau de violência e com o tipo de políticas que ia fazer, que Israel punha em causa a sua própria subsistência daqui para a frente, a sua sobrevivência diplomática. E eu acho que tragicamente nós estamos aí para aí. Israel, no afã do projeto da Grande Israel, de crescer e de dominar todo o Médio Oriente, ou uma parte substancial do Médio Oriente, está a minar as hipóteses de ter uma sobrevivência política pacífica numa região onde os árabes vão continuar a viver, a não ser que Israel esteja disposta a eliminar fisicamente mais populações. Sim, parece ser esse o cenário, e sobretudo num contexto em que este conflito israelo-árabe não permite a noção de dois Estados e, pelo contrário, irá adiá-la e fazer com que esta seja uma guerra que nunca irá terminar, não é? Está afastada. E o problema é esse, ou seja, não há a sensibilidade, até da parte dos parceiros de Israel, Alemanha, Áustria, Itália, Hungria, Bulgária, Portugal, de dizer a Israel que este é o momento de dar um passo para trás, de dar passos significativos no sentido da diplomacia, para mostrar-se como responsável. Não é possível. E nós ouvimos isto muitas vezes e lemos muitas vezes no jornal também a expressão de que Israel é a única democracia do Médio Oriente. Isso já não cola. A única democracia do Médio Oriente não pode aprovar uma pena de morte dirigida aos palestinianos. A única democracia do Médio Oriente não pode ter, desde 2018, uma lei de base que transforma o Estado de Israel num Estado confessional, onde é possível afastar candidatos a eleições nacionais ou municipais, desde que eles ponham em causa a dimensão judia do Estado de Israel. E, portanto, isto não é um Estado democrático. E esse é o problema, é que esta guerra está a pôr isso a nu, e está a pôr isso a cru. E se não houver aqui uma alteração substancial que leve, por exemplo, à Palestina poder aparecer enquanto Estado viável, nós podemos ter a prazo duas coisas. Estamos a validar, por exemplo, o que a China e a Rússia querem fazer em outros territórios,
Esse é o primeiro cenário. E estamos a validar eventualmente uma onda mais violenta, pan-árabe, vingativa, que recorra à violência porque a diplomacia afinal não funciona. Nós arquitetámos desde 45 a ideia de que o direito internacional, aliado à diplomacia, era a melhor forma de resolver conflitos, e quando isto está a falhar, em vez de tentarmos recapacitar isto, não, estamos a aceitar o falhanço apenas e só porque é o Estado de Israel, e isso não devia estar a acontecer. O primeiro-ministro israelita não está assim tão mal nas sondagens internas e tem alguns índices de popularidade bem interessantes neste contexto de guerra total. Todavia, Naftali Bennett e Yair Lapid, dois líderes da oposição, prometeram juntar-se para tentar derrotar Netanyahu nas próximas eleições. Isto pode ser o início de uma mudança e do tal passo atrás que o Tiago falava há pouco? Não parece, acima de tudo porque Naftali Bennett tem uma agenda muito parecida com Netanyahu nas questões de território. Não há grande diferença. Não, isto não é o momento de Yazik Rabin, nós não estamos aí, infelizmente. Isso perdeu-se. Não há nenhum rabino em Israel neste momento. Esse é o problema neste momento, ou seja, não há ninguém que queira efetivamente operacionalizar a questão do Estado palestiniano, nem que seja discuti-la, ou seja, muito bem, vamos discutir futuras fronteiras, futura constituição política, até trancar constitucionalmente coisas, porque há coisas que Israel pode e deve exigir. O futuro Estado da Palestina não pode pôr em causa a existência do Estado de Israel. Correto. O futuro Estado da Palestina não deveria ter uma dimensão, por exemplo, expansionista, também correto. Até poderia ter um artigo, como a Ucrânia quando apareceu também tinha, de neutralidade, não aderir a nenhuma organização que ponha em causa a existência de Israel. Tudo isso é correto, mas também não pode ser um enclave do tamanho da Cisjordânia, sem contiguidade territorial com a faixa de Gaza, não pode ser uma zona bombardeada ciclicamente, e não pode ser sujeito a uma terciarização legal como são os palestinianos. Não são cidadãos do Estado de Israel, não têm Estado próprio, não têm a representação política própria, e isso é um problema. E do lado do Ocidente, nós estamos a jogar este jogo mal porque estamos a fazer coisas como, nós tivemos no fim de semana passado eleições municipais na Cisjordânia. Para quê? Para quê? Pessoas que não têm comida, que não têm água, que não têm segurança, vão olhar para o processo e vão achar que os ocidentais e que os europeus e os norte-americanos têm, perdoa-me a franqueza, Amílcar, algum tipo de demência. Porque pessoas que não conseguem garantir se no dia a seguir têm refeição para os filhos, querem lá saber de um processo eleitoral. E nós insistimos nestes teatros porque queremos dar um semblante de democraticidade, de que houve um processo. Não interessa. Primeiro tem que se resolver a questão política de fundo. E aí a oposição de Israel podia ter aqui uma chave, mas qual é o problema? Uma parte substancial da população de Israel não é avessa a esta agenda expansionista. E nós vamos ter que aceitar isso e vamos ter que, eventualmente, começar a discutir isso às sociedades ocidentais. É que não há propriamente uma oposição musculada, há uma grande oposição ao grau de violência que Netanyahu permite, por vezes, que o exército exerça e que as IDF exerçam. Isso há. Mas não há uma oposição robusta em operacionalizar o Estado da Palestina e estas expansões cíclicas às expensas dos vizinhos. Isso nós não temos visto. Tiago André Lopes, mais uma vez foi um prazer tê-lo cá no P24. Obrigado. Muito obrigado. Os crimes aconteceram na Esquadra do Rato, em Lisboa, e vão responder em tribunal 2 dos 9 agentes da PSP. 2 dos 9 agentes da PSP suspeitos de terem violado e torturado pessoas vulneráveis que levavam para a Esquadra do Rato, em Lisboa, por suspeitas de terem praticado pequenos delitos, vão responder em tribunal por estes crimes. Uma juíza de instrução pronunciou nesta segunda-feira, nos mesmos termos da acusação do Ministério Público, um destes polícias por 29 delitos e outro por 7, incluindo abuso de poder. Saiba mais em público.pt. Obrigado por ouvir a P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.